Olá, crianças da Paróquia Paz de Vila Velha, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui também. Tia Rosane também vai fazer uma escolinha dominical online. Já que a gente não pode se encontrar, né? Porque temos que nos cuidar para não ser contaminados aí pelo novo coronavírus, nós não vamos deixar de nos encontrar e ter as nossas aulinhas. A história de hoje é a plantação de uvas de Nabote, que está lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 21, dos versículos 1 e 29. As coisas que nós vamos aprender nessa história combinam bem com esse versículo aqui, olha. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma nova vontade e um firme propósito, né? Esse versículo é o versículo da minha confirmação, nunca esqueci, né? Então, memorizem também esse versículo, porque no final da história nós vamos brincar com ele, ok? Para ver se vocês conseguem memorizar, guardar na cabeça, decorar, né, partezinhas da Bíblia que são bem importantes para nós. Então a gente vai pedir que Deus crie em nós um coração puro, ou seja, um coração sem maldade, um coração sem malícia, né? E uma vontade nova e firme, ou seja, o ser humano tem a vontade de pecar, de desobedecer, né? Deus nos capacita, nos ajuda a ter uma nova vontade, uma vontade de amar a Deus e amar ao próximo. Olha, antes de a gente começar a nossa história, vou convidar você para orar. Está tudo aqui, né, projetado para vocês orarem comigo. Se vocês conseguirem ler, vamos fazer a oração juntos, ok? Então vamos lá. Querido Deus, nosso Pai do céu, obrigado por essa aulinha de escola dominical. Mesmo em casa, podemos estudar a Bíblia e te adorar. Por teu amor, Senhor, fica conosco, protege e abençoa a todos nós. Por Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Isso, muito bom. Agora, para a gente assim, se preparar para a nossa história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu de vocês irem numa festa de aniversário e aí o aniversariante começar a abrir os presentes que ele ganhou, né, na festa, e vocês ficarem encantados com as coisas que eles ganharam e até desejar algum daqueles presentes, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Desejar algo que vê e que gostaria de ter para si. Mas nós temos que ter cuidado, porque quando a gente deixa esse desejo tomar conta do nosso coração, ele pode fazer com que a gente produza pecado, faz com que a gente peque. E a história de hoje vai falar muito sobre isso, porque aquele presente que dá inveja, que faz a gente cobiçar, que faz com que a gente queira o que não é nosso, né, pode nos levar a fazer o mal contra alguém, como roubar o que não é nosso, mentir contra alguém e até mesmo tirar a vida das pessoas. Então, precisamos ter muito cuidado e é por isso que nós vamos estudar o que é a cobiça. Bom, a cobiça é um pecado, né, que está lá nos 10 mandamentos. Deus nos ajuda nos ensina a evitar o pecado, né, a procurar cumprir a sua vontade, que é qual, né? Nós temos então 2 mandamentos, os 2 últimos mandamentos de Deus falam sobre a cobiça. O 9º diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, ou seja, não queira para você, né, a casa, os bens da outra pessoa, né, de outra pessoa. E o 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas que são deles, né? O empregado, o gado, nada que lhe pertença. Então, poxa, 2 mandamentos para falar de cobiça? Pois é porque realmente a cobiça nos leva a agir contra outros mandamentos, né? Nós precisamos aprender a ter um coração puro e não cobiçar. Ok.
Então vamos partir para a nossa história. Antes de falar da história, eu vou explicar para vocês o contexto, quando ela aconteceu e quem são os principais personagens da nossa história. Vejam se vocês conseguem ler aqui. Eu já tinha falado, que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, de 1 a 29. Isso é o Antigo Testamento, ou seja, lá onde a gente tem, a história do povo de Deus desde o início. E o tempo bíblico, quando é que essa história acontece? Mais ou menos, 900 anos antes de Cristo. Então, nós já estamos no ano 2020. Somado com mais esses 900 aqui, essa história está longe de nós no tempo há 2.920 anos, bem atrás. Então, mas é uma história real e que nos ensina muito até os dias de hoje, como toda a Bíblia. Quem são os personagens principais? Bom, a gente tem o rei Acabe. O rei Acabe foi o 7º rei de Israel. Talvez vocês não lembram, mas teve uma época que Israel não tinha reis, Ele era governado ou liderado, melhor dizendo, por juízes, líderes, heróis, do povo. E depois de certo tempo começou a haver reis. E os reis eram escolhidos e depois os reinados eram sucedidos pelos filhos dos reis, monarquias. Então a gente tem aqui, o rei Acabe era o 7º rei de Israel. Ele era casado, ele tinha uma esposa que era a rainha Jezabel. A rainha Jezabel vocês já conhecem da última história. Ela era uma mulher extremamente má, ela era malvada. E por quê? Ela não era do povo de Deus, ela não era do israelita, ela era uma princesa fenícia. Isso acontecia porque o povo de Deus, acabava fazendo alianças com outros povos, alianças políticas, e isso interferia na sua vida com Deus. Ao invés do povo de Deus, o povo de Israel influenciar positivamente outros povos para que eles adorassem o Deus verdadeiro, acontecia o contrário. Eles deixavam os povos pagãos, os povos que adoravam deuses falsos, influenciar na sua fé com o Deus verdadeiro. E isso aí a gente consegue ver perfeitamente através de Jezabel. Ela era adoradora de Baal. Vocês viram na aula passada, como que Elias combateu ali os sacerdotes de Baal, fez um desafio para ele. Eu quero ver se o Deus de vocês consegue, trazer fogo para o altar dos sacrifícios. E é claro que não teve fogo nenhum, O fogo veio do Deus verdadeiro, nosso Deus verdadeiro. Então, nesse episódio da semana passada, a gente percebeu o quanto Israel estava impregnado, influenciado aí pela adoração de falsos deuses. Essa história de hoje, então, é nessa mesma época aí. Aí a gente tem mais um personagem que é Nabote. Nabote era uma pessoa comum do povo. Ele tinha uma propriedade, um sítio, uma fazenda, vamos chamar assim, que ficava vizinho do lado do Palácio Real, do palácio do rei Acabe e da rainha Jezabel. De lá do palácio, o rei conseguia ver essa terra, de Nabote. Nabote morava lá com a sua família. Aquela terra era uma terra de herança. Sabe quando a gente recebe de herança um sítio e ninguém pode vender aquele sítio, porque o sítio sempre será do próximo, do próximo filho, do neto, porque é algo que vem dos antepassados. Era assim, a vinha de Nabote. E por último a gente tem o profeta Elias. O profeta Elias era o mensageiro de Deus, para dizer para o povo: se arrependam, vocês estão fazendo coisa errada, Deus está ficando chateado, vocês vão ser castigados, vocês precisam se arrepender, vocês precisam buscar a Deus. Então, os profetas eram pessoas, sacerdotes de Deus, para chamar a atenção, para pregar a palavra de Deus, para que o povo se mantivesse firme. Mas muitas vezes eles maltratavam os profetas e não cumpriam o que eles ensinavam. Então vamos começar a nossa história agora que a gente já conhece aí os nossos personagens. Esse aqui é o rei Acabe.
ele está no seu palácio e ele está vendo aqui, né, do lado, lá de cima, a vinha, a plantação de uvas de Nabote. E ele ficou com o desejo, né, de possuir aquelas terras para anexar as terras do palácio, fazer ali um jardim, uma horta, né? Ele queria aquelas terras para si. E o que ele fez então? Ele foi até o dono das vinhas, né, que é o Nabote, e ofereceu para ele algum valor em dinheiro, tá vendo aqui o dinheirinho? Para que Nabote vendesse aquela terra, e ele poderia comprar em qualquer outro lugar, poderia comprar até de repente uma terra até melhor. Mas Nabote não queria vender, porque, como eu disse, era herança. Aquilo dali vinha, sabe, dos antepassados da família dele. Então ele não podia vender, ele não queria vender, né? E o rei não gostou disso não. O rei ficou muito chateado. Ele ficou tão chateado que ele ficou sem comer, ele ficou emburrado, ele deitou na cama, não queria fazer mais nada e ele começou a ficar até doente. Por quê? Porque o desejo dele de possuir aquela terra era muito grande e ele não conseguiu. E aí então entra a Jezabel na história, a rainha, né? A rainha, ela não seguia os mandamentos de Abraão, ela não estava nem aí, né, para o mandamento de Deus, porque ela não adorava o nosso Deus verdadeiro, e ela acabou influenciando negativamente o rei Acabe. Olha o que ela falou assim, ó, ela disse bem assim ao rei, ó: não és tu o rei de Israel? Não podes tomar para ti o que desejas? Alegra-te, pois eu adquirirei para ti a vinha de Nabote. Olha o que ela disse, hein? Eu vou conseguir a vinha de Nabote para você. E é claro que ela armou um plano, né, criminoso, maldoso, né, para que a vinha viesse parar nas mãos do rei. O que será que ela aprontou, né? Então a gente tem aqui a Isabel e o rei aqui, ó, prostrado, todo triste, né? Todo cabisbaixo, porque ele não tinha a vinha que ele queria. Bom, o que acontece? A rainha Jezabel, ela contratou pessoas más que dessem mau testemunho contra Nabote, que falassem que ele havia cometido blasfêmia contra Deus. Blasfêmia é uma ofensa grave. E naquela época, né, blasfemar contra Deus tinha como punição ser morto, ser apedrejado até a morte. É claro que Nabote não fez isso, ele não blasfemou contra Deus, mas Jezabel conseguiu pessoas que mentissem, que falassem que Nabote havia blasfemado contra Deus e aí, né, contra o rei. E por causa disso, então, ele foi condenado, né, apedrejado legalmente, condenado à morte legalmente, para ele e os seus filhos. Olha isso, porque ele morrendo, a vinha ia para os filhos. Então os filhos também foram apedrejados para que não houvesse herdeiros ali daquela terra. E aí então a terra viria para o rei. Essa foi a artimanha malvada de um coração que não teme a Deus aí, né, para acabar com a vida de um homem que tinha uma propriedade que foi cobiçada pelo rei. Olha como o coração do homem, né, é mau quando ele não segue a Deus, não ama a Deus, não ama o próximo, não é isso? Mas o que a gente pode dizer do fim dessa história? E quando a rainha disse para o rei que Nabote estava morto e que ele podia, né, pegar a vinha para si, aí o rei Acabe sarou, né? Aí acabou a tristeza dele, aí ele ficou feliz. Olha que triste, né? E aí então, só que nós temos uma testemunha disso tudo, que viu tudo isso, que é quem? O nosso Deus verdadeiro. Deus sabe de todas as coisas.
Nada fica escondido, né, dos olhos de Deus. Ele viu muito bem o que Acabe fez, o que Jezabel fez, e pediu que o profeta Elias fosse falar com eles, né, de que eles seriam castigados pelo que eles fizeram. Aí o rei caiu em si, né, ficou muito triste, né, ficou muito desconsolado pelo pecado que ele cometeu, e Deus viu que o seu arrependimento era sincero e perdoou o rei Acabe. Mas a rainha Jezabel, ela não seguia Deus, ela não se arrependia de nada. E aí então, ela foi castigada. Houve uma revolução interna lá, porque ela era muito má, né? As pessoas percebiam a maldade dela, e a rainha foi jogada, atirada da janela do palácio e caiu embaixo, né? Obviamente morta. E a Bíblia diz que os cães comeram seu corpo, as suas carnes, né? Parece que sobrou só cabeça, braço e pé. Então, nós vemos aí como que uma pessoa que não temia a Deus, que não se arrependia, né, como que terminou, né, a sua vida por causa da sua maldade, da sua incredulidade, né? Então, quando a gente peca e não se arrepende, a gente atrai todas as coisas ruins para nós. Nós nos condenamos, não é Deus quem nos condena. Nós nos condenamos pelas coisas erradas que a gente faz, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de arrependimento, pela falta de um coração temente a Deus, né? Então a rainha Acabe teve esse triste fim aí, né? Mas assim também acabou as maldades que ela fazia, porque foram várias, né? Então, a gente tem nessa história que, além do 9º e do 10º mandamento, que é não cobiçarás, né? O rei Acabe e a rainha Jezabel também cometeram, também violaram o 6º mandamento, que é não matarás, né? Mataram Nabote. Violaram o 7º mandamento, que é não furtarás. Eles encontraram uma forma de roubar a propriedade alheia, né? E o 8º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Eles inventaram uma história aí para que Nabote fosse condenado. Nabote não havia cometido crime algum e, no entanto, né, foi tudo uma armação. E aí, então, sem falar nos 3 primeiros mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar a palavra de Deus e que é amar o nome de Deus, né? Então, tudo isso daí, com a vida, com esse episódio aí da vinha de Nabote, a gente percebeu, né, como o coração do rei Acabe, rei de Israel, e da rainha Jezabel estavam cheios de pecado, né? Estavam cheios de malícia. E aí, então, é por isso que ali naquele salmo, a gente pede a Deus, Deus, cria em nós um coração puro, né? Cria em nós um desejo novo, um desejo, né, de amar a Deus e amar ao próximo, ok? Então, para finalizar, sempre a gente tem aquela palavra de advertência, né, de lei. O que a Bíblia quer nos dizer aqui? Né? A palavra de Deus nos ensina a não invejar o nosso próximo, nem desejar tomar o que é do outro. A inveja e a cobiça podem nos levar a cometer outros pecados, como a gente viu, né? Mentir, furtar, adulterar e até mesmo matar. Se não nos arrependermos de nossos pecados, nós estaremos condenados eternamente. E aí, então, a Bíblia também não nos deixa tristes somente, né, nos condenando. Ela também nos mostra a boa notícia, o Evangelho, né, aquilo que somente Deus pode fazer por nós. Então, olha, Deus deseja que estejamos satisfeitos com aquilo que possuímos e que a gente nutra em nosso coração desejos bons, desejos puros e sábios.
O Senhor, por meio de Jesus Cristo, está pronto a perdoar aquele que se arrepender de sua maldade e desejar praticar o que é correto diante de Deus. Então é preciso botar a mão na consciência e pedir a Deus o perdão e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? E nos esforçarmos para isso. Quem é que nos capacita para fazer isso? É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, né? E Jesus Cristo nos perdoa os nossos pecados se nós estivermos arrependidos. Lembram então do nosso versículo? Lembram que eu falei que a gente ia brincar com ele? Quero saber se vocês conseguem decorar, guardar isso daí. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Lê comigo agora aí, devagarinho, porque depois nós vamos começar a desaparecer com as palavras para ver se vocês conseguem lembrar aquelas que vocês não conseguem mais ver. Vamos lá? Primeiro a gente vai ler juntos. Ó Deus, cria em mim, criar o quê? Um coração puro. E me dá o quê? Uma vontade nova e firme. Está lá no Salmo 51:10. Agora vai cair uma uva. Nós estamos falando de vinha, de plantação de uva. Vai cair uma uva aí em cima de metade do versículo. E eu quero saber se vocês conseguem me dizer o que está escondido atrás das uvinhas. Vamos lá? Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me, né, uma nova vontade, nova e firme. Isso, no Salmo 51:10. É isso mesmo, tia? Isso, parabéns! Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Nós vamos cair, vai cair outra uvinha e vocês precisam lembrar de tudo o que está lá. Mais uma chance aí, ó. Vamos lá, vamos dar mais uma lida pra gente não errar. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmo 51:10. Ótimo! Agora vamos lá, porque tem uma outra uvinha que vai tapar mais um pedacinho do texto. Pronto! E agora, será que a gente consegue? Vamos lá! Bom, a primeira linha ainda tá fácil, né? Ó Deus, cria em mim cria em mim um coração puro e aqui a gente já tinha, né, visto antes, dá-me o quê? Dá-me o quê? Tia, esqueci. Peraí. Uma vontade nova e firme. Salmo 51:10. Estão conseguindo? Agora então nós temos que botar bem a mente para se concentrar, porque vai ficar mais difícil ainda. Então vamos ler mais uma vez, vamos nos concentrar para que a gente consiga assim saber de tudo que está escrito quando a gente não conseguir ver as palavras. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Ótimo! Então, agora vamos lá. Repitam comigo, eu tenho certeza que vocês já sabem. Vamos lá. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmo 51:10. Quem ficou meio enroladinho com as palavras, vamos lá mais uma vez, mais uma tentativa. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmo 51:10. Será que a gente acertou tudo? Vamos ver? Isso! Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmo 51:10. Que isso seja uma oração para nós, né? Para que a gente não faça as coisas como a rainha Jezabel, o rei Acabe, não se arrependam, né? Nós vamos pecar? Nós vamos, mas nós temos, né, o perdão de Cristo se a gente se arrepender. E nós temos a Bíblia para que a gente aprenda a agir conforme a vontade de Deus. Estamos chegando no final de nossa aula.
Então, nós temos um desafio na nossa vida, sabe qual é? Para que a gente atenda, para que a gente não cobice, ó, vamos cuidar do que é nosso. Podemos dar banho no pet, limpar os sapatos, conservar um brinquedo, organizar um armário, lavar a calçada e muitas outras coisas. Porque essas coisas são nossas. As coisas que nos pertencem precisam ser bem cuidadas. Mas também podemos ajudar a cuidar do que é dos outros. Se o brinquedo não é nosso, não é por isso que a gente não vai cuidar, né? Se o sapato não é nosso, não é por isso que a gente não vai guardá-lo. Então nós podemos ajudar as pessoas a cuidar das suas coisas também, especialmente daquilo que a gente pega emprestado. Se tem algo que não é nosso, que foi emprestado, precisamos cuidar disso, devolver, né? E especialmente agradecer também, né? Por a pessoa que confiou e deixou algum objeto com a gente. Um livro, uma roupa, um caderno, ok, gente? E por último, então, eu gostaria de convidar vocês para cantar essa música. Essa música aqui, ela mostra que é bom ter Jesus no coração. Como é que a gente tem Jesus no coração? Quando a gente crê em Jesus como nosso Salvador, né? E aí Jesus, o Espírito Santo, nos capacita para uma vida que agrada a Deus, né? Uma vida de amor a Deus e ao próximo. Vamos cantar comigo? Olha, vamos ver se eu consigo soltar a música aqui, se vocês conseguem ouvir. Não sou muito boa de música não, mas vamos tentar. Oh. Ih, a música está errada. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, bem juntinho dEle. É bom, é muito bom, é bom demais. Andar com Ele, bem juntinho dEle. É bom, é muito bom, é bom demais. É muito ter Jesus no coração. É muito ter Jesus no coração. Andar com Ele, bem juntinho dEle. É demais. Andar com Ele, bem juntinho dEle. É demais. Pronto, tá vendo? Vídeo que a gente não edita dá nisso, né? Eu fiz uma letra, não salvei e tá a letra errada. Mas essa música aqui também lembra bastante o que a gente estudou, né? Toque, 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 alguém me bate a porta, alguém deseja entrar. Se é o mal, não deixe, não dê lugar para o mal, nem se for pequenininho. Agora, Jesus querendo a casa toda, Jesus batendo a porta do nosso coração. Quando é que Jesus bate a porta do coração? Quando a gente escuta a palavra de Deus e tem a oportunidade de acreditar, de crer, né? Neste momento, Jesus está batendo a porta do nosso coração e o Espírito Santo, né, preenchendo ali com coisa boa, né, com a palavra de Deus, com bons sentimentos, né, com amor. Então, a musiquinha está aí e por último eu quero convidar vocês para a bênção, aquela bênção tríplice, né, que a gente está acostumada, que a gente fala Senhor 3 vezes, né, nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler comigo? Vocês me ajudam? Então, aí com o papai, com a mamãe, vamos todos ler em conjunto esta bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. É isso, chegamos ao final, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, né? Fiquei nervosa no começo, né? Fiz coisa errada aqui no final, mas o importante é que nós estamos aqui para aprender e louvar a Deus, mesmo com as nossas imperfeições, né? E Deus é quem nos capacita, então, para amar e perdoar uns aos outros. Então,
que hoje a gente tenha aprendido a não cobiçar e a fazer de nosso coração, com a palavra de Deus, um lugar especial de amor a Deus e amor ao próximo. Fiquem com Deus, se cuidem, ajudem o papai e a mamãe. Tia Rosane se despede com um grande beijo.